Vamos lá de Araras pro mundo, gente! Tá no ar! Kátia Brasil Show! Sejam todos bem-vindos aqui! Direto do G5 Áudio, produção do Construindo Artistas. Hoje nós temos a grande oportunidade de falar com ele. Agora, senhor, ele que cresceu diante das câmeras, né? O Silas Magalhães, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Magalhães! Você tá bonzinho? Muito obrigado, Kátia. Tá tudo Oi, bem todo aí? mundo tá assistindo a gente. Oi? Tá todo mundo bem? Tá tudo beleza? Tá tudo bem, graças a Deus. Silas, a Tudo gente bem. quer saber tudo aqui. Hoje fez um TBT todo especial. Eu adorei, porque todo o Verdade. armamento aqui foi refeito, né? Refazido não existe. Foi refeito aqui diante da sua fala. Eu quero saber como que o Silas Magalhães entrou na música, porque você começou muito novinho e a gente vê que teve um apoio dos seus pais muito novinho também, e tenho muitas perguntas envolvendo esse seu início. Como foi para você a música, né? Que eu acho que quando criança a gente leva um pouquinho mais na brincadeira, tal, só que você já foi com muita seriedade já desde o começo. Como é que foi isso? Então, a carreira começou no Raul Gil, mas a música começou desde sempre, na verdade. Meu pai, ele era líder de louvor, e aí, sempre quando ele ia cantar, porque a igreja era dividida assim, em grupos, né? Igual as igrejas hoje em dia também fazem. Aí, quando era o grupo dele que ele ia ministrar, ele falava assim, ó, Silas, sobe comigo. Aí tinha um tamborzinho, que geralmente não tinha ninguém que tocasse tambor na igreja, aí ficava no canto, tá? Aí meu pai me ensinou que era música ritmada, que era música lenta. Aí ele falava assim, ó, quando for música ritmada, você toca. Quando não for música ritmada, você espera. E ali eu acho que esse foi meu primeiro contato com a música. E às vezes ele me dava oportunidade, me dava o microfone para eu cantar junto com o grupo. E isso tinha quantos anos? Ah, meu Deus, acho que eu tinha acho que 3 anos. Acho que sim, Uau, 3 anos. Silas! 3 anos, não tenho certeza. Mas, assim, quando os meus pais... Aí agora eu vou fazer logo um apanhado geral, para entender melhor. Quando os meus pais casaram, cada um já era de uma igreja, e eles permaneceram com isso. Então, meu pai era de uma igreja, minha mãe de outra. E aí, meu pai... Às vezes eu ia domingo com minha mãe, e aí, e na igreja da minha mãe, a minha tia era pastora, que é a pastora Silvinha, que até hoje é a minha pastora também. E aí a pastora Silvinha, ela sempre foi pastora, mas também gostava muito da música, gostava de cantar, e me chamava. E ela sempre falava pra mim que, ó, vamos procurar uma música legal pra gente botar o playback e a gente cantar junto. Aí eu vou cantar essa parte, você vai cantar essa parte. Foi. E aí, ela foi a primeira pessoa que me incentivou a aprender um instrumento. Que quando eu tinha 8 anos de idade, ela me botou na aula de bateria. E aí eu comecei a aprender bateria, que foi meu primeiro instrumento com 8 anos de idade. E aí vem de outra coisa. Quem me ensinou bateria foi o meu primo. Na parte da minha mãe, todos os meus primos, quase todos não, mas quase todos são bateristas. E do lado do meu pai, a maioria dos meus tios e primos são instrumentistas, multi-instrumentistas de música clássica. Então, meu tio toca teclado, minha prima toca violino, oboé, toca piano. Uau! Meu outro primo toca piano também, piano, tudo instrumento clássico. Aí são dois extremos. Um lado, bateria pesada, do outro lado, música clássica. No meio tá eu. Aí eu cresci. O novo padrão. Aí eu cresci nesse meio, assim, sempre amando muito a música. E aí, desde pequeno, eu só não notei isso. Eu acho que eu notei isso lá no Raul Gil. Que daqui a pouco eu chego. E eu sempre tive isso de música dentro de mim. Eu sempre fui um menino que sempre fiz tudo com música. Minha mãe também era assim. Minha mãe varria a casa ouvindo Diante do Trono. E aí veio as minhas primeiras influências, Kleber Lucas, Diante do Trono. Uau, que legal. E eu nasci assim. Gente, e aí, assim, para você sair daí, da sua casa, né? Uma coisa é a gente tocar no conforto do lar, do ambiente que a gente já está habituado, né? Até você vir para um programa de TV, porque você começou a aparecer, assim, no Raul Gil, mas você teve outras participações em outros Verdade. programas, né? Como é que foi para você chegar? Você que disse, mãe, eu quero participar num programa, e para sua mãe ouvir isso... Nossa, você tá louca levar o seu filho lá? Como é que foi isso daí, Silas?
Então, aí às vezes eu pegava o celular ou a câmera. Naquela época o celular não era tão fácil assim, né? Eu tenho cara de novinho assim, mas tipo, eu sou de 2002. 2002 já não Ai, é, faz para, tanto pelo tempo amor de assim. Deus, que eu sou de Não 20 faz anos tanto antes. tempo assim, mas o celular não era tão fácil, não tinha câmera boa quando eu tava crescendo, né? 2004, 2005. Então tinha aquelas câmerazinhas. E aí eu lembro que minha tia tinha, e às vezes eu pegava, me gravava. E sempre mandava pro Raul Gil, eu mesmo mandava. E os meus pais sempre apoiaram, você quer mandar, manda. Até que um dia eu falei com meu pai que eu queria gravar uma música do Thales, fazer um cover, que naquela época a gente chamava de cover. Cover hoje em dia chama pra postar no YouTube, mas naquela época não era. Eu queria fazer uma versão da música do Thales, Quero as Águas, do primeiro CD na sala do pai. E aí o meu pai ligou para um estúdio daqui da minha cidade, e a gente foi, eu peguei o playback, a gente gravou. E aí meu pai, a gente não tinha noção nenhuma de nada. Meu pai achou um rapaz aqui na cidade que fazia chroma key. E aí esse vídeo já está fora do ar, ninguém vai achar mais esse Ah, vídeo, tá bom? não, você tem que pôr no ar pra gente, poxa. Ninguém vai achar. Eu tirei esse vídeo do ar, que é horrível. A gente fez pizinho de chroma key, botamos na internet, e aí eu mandei pro Raul Gil. Só que passou um tempão, nada de resposta. Aí uma tarde, eu fiquei muito incomodado. Eu fiquei em casa. E sabe quando você fica incomodado, o Espírito Santo fica incomodando você? Eu era só uma criança e eu me sentia incomodado, eu queria gravar alguma coisa. E aí eu peguei um netbook que minha tia tinha, ela não estava em casa, eu peguei o netbook dela, comecei a tentar gravar alguma coisa. Só que o áudio era muito ruinzinho. E aí eu tentei a tarde toda gravar, não consegui. Aí de noite, quando os meus pais chegaram, meu irmão tinha saído, não lembro porquê, mas meu irmão mais novo saiu com eles. Eu tinha 10 anos, eu acho, 11 anos. E aí, meu irmão chegou e fez assim, ô Sam, bora gravar alguma coisa, eu tô com vontade de gravar uma música. Aí ele, tá bom, aí ele foi, pegou a câmera, aí ligou a câmera, e eu tava com a guitarra, eu tinha acabado de ganhar uma guitarra que meu pai me deu, enchi a cabeça do meu pai pra me dar uma guitarra, meu pai me deu. Aí a guitarra tava desafinada, eu só pluguei no cubo, e comecei a tocar Arde Outra Vez, do Thales. E foi isso aí. Aí peguei esse vídeo, mandei pro Raul Gil. Aí passou, acho que uns 5, 6 meses. Eu não lembrava mais que eu mandei esse vídeo pro Raul Gil. Tipo, surgiu da minha mente. Fui chamado pro Raul Gil. Mas aí, nesse tempo, dois pro Record, mandei esse mesmo vídeo que eu mandei pro Raul Gil, mandei pro Ídolos Kids da Record. Só que foi o seguinte, eles me ligaram, digamos assim, numa quarta à tarde, falando assim, olha que bacana, a gente gostou do vídeo do Silas, a gente quer que amanhã ele venha, esteja aqui na estação da Barra Funda, que é onde fica a emissora da TV Record, em São Paulo, e aí a gente quer que o Silas esteja aqui, porque vai ter uma audição pro Ídolos Kids, e se ele passar na audição, ele vai pro programa, ele passa as fases. Só que assim, eu moro em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Aí eu falei nos stories hoje, que é um cadinho longe de São Paulo. Um cadinho longe. E eu não consegui estar no outro dia. Isso me arrasou, me deixou muito, muito triste. Eu lembro que eu fui no outro dia pro colégio, todo mundo tava me estranhando, porque eu sempre fui sorridente, conversador, e naquele dia eu não tava legal, porque eu tava muito triste. Aquele dia era o dia de eu estar lá em São Paulo, fazendo uma audição pro meu sonho, e não tava conseguindo. Mas Deus é tão bom que 2 meses depois, ligaram pra minha mãe, falando assim, olha, que é da produção do Raul Gil, a gente também gostou do vídeo do Silas, a gente quer que o Silas participe. Minha mãe de cara não acreditou que fosse o Raul Gil. Já tinham ligado do Ídolos, aí agora liga do Raul Gil, isso é muito estranho. Aí ligou do Raul Gil e minha mãe fez assim, tá certo. O Silas não tá aqui agora, porque nesse dia, eu lembro do dia perfeitamente, eu tinha saído com meu pai e eu botei o número do telefone do trabalho da minha mãe. E aí, quando minha mãe atendeu, ele falou, daqui a pouco o Silas e meu marido vai chegar e a gente conversa. Aí, quando eu cheguei com meu pai, minha mãe fez assim, não sei não, viu? Eu tô achando que isso é falso, tô achando que isso é golpe. Mas vamos ver, amanhã a gente vai ligar para SBT, porque já era umas 5h30 da tarde, para dar 6 horas, acho que ninguém ia atender mais. Aí, beleza, no dia seguinte, eu fui pro colégio, meus pais ligaram pro SBT, aí eu cheguei dentro do carro, quando eles foram me buscar do colégio, minha mãe fez assim, Silas, a gente tem uma notícia para te dar. Aí eu fiz assim, o que foi? Mas é falso o negócio. Ela, mentira, boba, é verdade. A gente ligou pra lá, era a produção do Raul Gil mesmo. E tu vai pro Raul Gil. Eu fiz assim, meu Deus do céu. Cheguei em casa, botei no Facebook.
A galera da cidade começou a compartilhar. No dia seguinte, no colégio, só falava disso. Aí, tu tá mentindo, Leite. Isso aí é mentira. Você é mentira com o Raul Gil. Você é pra cima de mim, pra cima de Moá. Mas aí, fui pro Raul Gil, gravei. Cidade toda aqui. Minha cidade não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande, cidade média, 100 mil habitantes, pouco mais de 100 mil habitantes. E aí, a cidade toda ficou alvoroçada pra assistir o programa Raul Gil. E eu lembro que nesse dia, geralmente o quadro era o primeiro quadro. Tipo, o Raul Gil começava com esse quadro, não era o segundo, o terceiro quadro. Neste dia que eu apareci, foi o último quadro. Nossa, você é ansioso? Ai, não pouco. Tinha divulgado pra Santo Antônio de Jesus e região inteira. E aí, o pessoal tava tudo assistindo o SBT, querendo ver aquilo ali, e nada de começar, e passava... esqueci o nome do quadro. Eu e as crianças. Passava eu e as crianças, passava elas querem saber, passava tudo, mas não chegava os Jovens Talentos Kids. Aí meu telefone parava. Tem certeza que tu vai passar mesmo? Tem certeza que é hoje? Rapaz, e aí o pessoal começou a desconfiar que eu ia passar realmente. Mas aí chegou a hora de passar. Eu me lembro do dia. Tu não me perguntou isso não, mas eu vou falar porque eu sou falador. Eu adoro. Eu adoro. Aí eu me lembro da hora que eu passei na televisão. Eu tava suando frio, eu tava tremendo, eu fiquei tão nervoso. Quando eu me vi na televisão, eu parei e fiz assim: meu Deus do céu, eu tô na televisão, velho. Que legal. Não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Mas era real, caiu a ficha. Eu acho que foi cair a ficha. Acho que depois da segunda etapa do Raul Gil caiu a minha ficha. Era um festival, muito, né, Silas? Muito louco. Concurso de calouros. E aí você foi pra segunda. E aí, quando você chegou de volta pra sua cidade, como é que foi? Gente, aí. O programa é sábado, segunda eu fui pro colégio. Ninguém conseguiu estudar. Nem eu, nem ninguém conseguiu estudar. Autógrafo, foto, não sei o que. Ai, maravilha! Toma um 10 aqui, ó. Não faz a prova, não. Vem aqui que eu faço o trabalho. Gente que nunca olhou pra minha cara tava olhando. Aí foi louco. Eu andava na rua, eu lembro de uma cena que eu tava andando na rua e eu tava atravessando a rua. Aí, do nada, eu tô ouvindo. Ei! Aí quando eu olho, tem uma moça passando de carro. Tô torcendo por você lá no Faustão! Meu Deus, é Raul Gil. É quase igual. É quase igual. Pouca coisa. Ai, meu Deus. Então, teve bastante adesão também da sua cidade, né? O medo, a pergunta que eu fiz envolvendo os seus pais, quando eu era mais nova... Kátia, deu uma travadinha agora, não ouvi o que tu falou no início. Quando eu era menor, eu queria cantar o Raul Gil, mas aí não deu tempo, porque eu completei 18 anos, assim, que aí não deu certo. Mas era só ir para os Jovens Talentos. Não, eu virei locutora e tá tudo certo. Deus tem os propósitos. Aí eu fiquei imaginando a sua mãe, né? Porque hoje em dia tem... a cultura do cancelamento é assim, colocou a foto do filho, nossa, que louca, que maluca, fazer isso, expor o filho assim. Então eu pensei que talvez nessa época tinha também esse tipo de reação para sua mãe, para seu pai. Você tá maluco, vai fazer isso, vai frustrar o menino. Então nunca passou isso daí, sua família nunca passou por isso, né? Nesse primeiro momento aí. Graças a Deus não, porque essa cultura do cancelamento é até muito recente. Naquela época não tinha muito. Naquela época, eu falo sempre naquela época como se fossem bilhões de anos, né? Mas não era. Daquela época, 2013. Mas de 2013 para cá, se passaram 8 anos. A internet mudou muito. Há 8 anos atrás, o Facebook era a sensação. Hoje em dia, o Facebook morreu. Ou você usa ainda Facebook? Eu não uso. Para mim, o Facebook morreu. Deixa eu ficar um minuto em silêncio aqui para responder essa pergunta. Ai, Silas. Kátia Brasil, tu usa Facebook. Mas enfim. Eu não uso Facebook. Mas enfim. E mesmo se eu acredito que mesmo se eu passasse por isso, meus pais não ligariam. Porque, tipo assim, quando você tem seu filho, você cuida do seu filho. Minha mãe e meus pais são pais. Você cuida do seu filho, você cuida do seu filho. Mas eles sempre apoiaram os meus sonhos. A gente já ouviu muito. Na verdade, a gente já passou por uma situação dessa parecida. Eu lembro que eu estava em São Paulo, eu fui gravar o especial do Raul Gil, eu não lembro se era de Natal. Não, foi o Homenagem ao Artista com o André Valadão. Eu fui gravar o Homenagem ao Artista com o André Valadão, e quando a gente estava para sair, tinha um rapaz que estava lá, que não era da produção do Raul Gil, não era do SBT, mas ele estava lá, não sei,
acho que não foi Deus quem enviou ele lá. Porque ou escuta só o que ele falou. Aí a gente falou assim, meu pai conversou com ele. A gente amanhã vai numa rádio, a gente vai tentar, que era uma rádio grande, amanhã a gente vai numa rádio tentar colocar a música do Silas lá. Aí o cara nem deixou meu pai terminar. Você vai na rádio tal, você não vai conseguir passar nem da porta. O pessoal lá não aceita a gente assim, não. É só a gente famosa, muito famosa. Você tá vendo o André? O André entra lá porque o André tem, mas não é qualquer pessoa que entra lá. Credo, que horror. E aquilo ali, a minha bateu muito e abateu muito meu pai. Mas o meu pai, ele percebeu que eu tava abatido e ele fez, eu sou o pai, não posso deixar ele abatido. E meu pai foi e conversou comigo, me chamou de canto e disse, Silas, não fica abatido com essas coisas não. Esse tipo de palavra a gente sempre vai ter na vida, mas não vamos desistir não, amanhã a gente vai lá. E geralmente eu ia pro Raul Gil, assim, a gravação era sempre de segunda. Então eu ia bate e volta. Na segunda-feira eu ia, tipo, chegava em São Paulo 7 da manhã, 5, às vezes 5 da manhã, e voltava 10, meia-noite, 1 da manhã, voltava para Salvador. E aí, nesse dia, já que a gente já saiu daqui com um plano de ir lá, entendeu? Porque aqui, eu não lembro se aqui na minha cidade era feriado, então a gente podia ficar mais um tempo lá. E aí, a gente botou a passagem mais longa, e no dia seguinte, mesmo depois de ouvir aquilo que aquela pessoa falou, a gente foi. A gente foi na rádio, chegamos no portão, era um prédio muito grande, aqueles prédios mesmo empresariais, e aí tinha que fazer crachá e tal. Aí a moça perguntou, vocês vão pra onde? Aí meu pai fez assim, a gente vai na rádio tal. Aí ela, você já tem cadastro? Aí a gente falou, não. Aí ela, peraí que eu vou fazer o cadastro de vocês. Aí fez o cadastro da gente, deu um cartão, a gente botou na catraca, passou, entrou no elevador, subiu. Entramos na rádio, conversamos. Aí a pessoa, sério que você é do Raul Gil? Peraí. A locutora tava terminando o programa ao vivo, ela fez assim, vem cá no estúdio agora. Não era Caixa Brasil não, mas era também assim. Aí, vem cá no estúdio agora pra gente conversar. A gente conversou, restou no programa, voltei lá outras vezes, e foi isso. Então, eu não me deixei abater por aquela palavra, graças primeiro a Deus e primeiro ao meu pai, que falou assim, não, a gente não vai desistir não deixa a palavra descer pro seu coração e bora que a vida é assim, se der errado, eu tô com você e vai dar certo, se der errado já deu certo, porque o errado para Deus, deu errado, mas se for da vontade de Deus, então foi o certo, a vontade de Deus é sempre certa, até um não é um sim, então meu pai me ensinou isso e meu pai sempre, não só meu pai, os meus pais, minha mãe e meu pai sempre foi assim, de me abençoar e acreditar no meu sonho, não vão pra frente. Se a madura é doce, mas não é mole, não. Então, taca-lhe pau nesse parquinho, né, Silas? E você passou, uma coisa muito importante a gente falar, que eu acho que é importante, é essa fase de mudança, né, que tem de um adolescente para a fase mais adulta. Tem as mudanças hormonais que alteram a voz, né? E tem muita gente que nesse período desaparece, some, né? Porque ninguém quer investir em alguém, né? Digamos, entre aspas aqui também, que está nessa fase de transição, porque fala que a voz dele tá bonita agora, depois que ele crescer vai ficar horrível. Você passou por isso também, Silas? Você teve esse momento de, meu Deus, minha voz está mudando e agora eu vou cantar eu não acredito? Tive esse vale da sombra da morte. Mas mudou muitão? Assim. Oi? Mudou muitão? Você não conseguia pegar o fio mais? Como é que mudou. Foi? Assim, eu gravei meu primeiro CD em 2014. E eu tava com a voz de criança, então eu alcançava muita nota alta. E tem uma música em específica que é Osana, que foi o carro-chefe do tocou bastante, e todo lugar que eu ia, a galera pedia pra eu cantar. Só que era uma música que eu dava nota muito alta. Tipo, essa música já era o tempo todo alta, e tinha um momento que ia muito alto mesmo. E quando eu fiz, em 2014 eu tinha 12 anos, quando eu fiz 13 para 14 anos, eu sentia que eu não chegava mais na nota, e aquilo me frustrava muito, entendeu? O pessoal da banda falava assim, não, Sila, bora abaixar o tom, mas não vamos abaixar o tom, eu vou conseguir chegar. E aquilo desgastava muito a minha voz. Já teve show de eu sair praticamente sem voz, rouco. Uau. E aí eu comecei a falar assim, não, baixa a bola, Silas, vamos ter humildade, baixa o tom da música. Se não tá conseguindo chegar, é normal. Tá passando por esse momento aqui. E é um negócio até engraçado que eu tava vendo essa semana passada, ou as 2 semanas atrás. O Justin Bieber, quando ele tinha essa idade também, ele fazia muito show
frenético atrás do outro, ele praticamente não cantava. Era tudo o que a gente chama de VS. Era o VS da voz dele tocando atrás, porque ele não conseguia levar o show todo. E a voz dele, tem um show que ele fez, eu curto Justin Bieber, tá? Aquela música, aquela época eu não gostava tanto, mas hoje em dia, o Justin atual, eu curto. E aí eu procuro estudar. Eu procuro estudar muita gente da indústria pra gente entender como é que funciona. A gente tem que estudar. E aí ele fez um show aqui no Brasil, que passou até na Globo, eu não lembro se era Geração Z, que a voz dele tá horrível. É irreconhecível a voz do cara, porque tava... os produtores dele usavam um sintetizador na voz dele, entendeu? Uhum. Então era a voz dele aumentada um pouquinho para conseguir chegar, bater na nota de antes, entendeu? Nossa. Então, existe também uma certa cobrança das pessoas que estão ouvindo, poxa, você tava cantando de um jeito, tá cantando de outro. Mas passei por esse tempo de adaptação, foi difícil, foi complicado, mas eu tive que me adaptar e aprender a usar a minha voz. Você teve acompanhamento com fono, alguma coisa assim? Como é que foi? Eu fui na fonoaudióloga 1 ou 2 vezes, mas tive acompanhamento de professora de canto, tia Ruth. Maravilhosa. Obrigada, tia Ruth. Obrigada, tia Ruth. Muito obrigado, tia Ruth. Eu acho que a senhora fez um trabalho muito bom. Se a senhora fez um trabalho muito bom, se eu não aprendi, a culpa é minha, mas a senhora pode. É da escola de música Mozart aqui da minha cidade, muito inteligente, canta demais. E aí fiz escola de música, tive que aprender eu mesmo a ser maleável comigo mesmo, aprender com a minha voz. E aí eu comecei a treinar muito em casa. Eu não conseguia alcançar a nota daquele jeito, mas eu tentava de outro jeito e eu conseguia. Eu fui conhecendo a minha própria voz, entendeu? E até hoje estou nesse processo de conhecimento da minha voz. Mas foi um processo demorado, foi um processo chato, mas que acredito que ainda está acontecendo até, mas de um jeito menos chato, né? Como antes, menos agressivo como era antes. Silas, olha, a gente tem algumas perguntas aqui que alguns internautas nos mandaram. Vamos aqui para a próxima tela, aqui vem imagens, produção. Primeira pergunta foi enviada aqui pelo GorillaForce.store. Qual foi o momento que você realmente entendeu o chamado de Deus para a música, para você? Vamos lá. O Raul, o Jovens Talentos Kids, foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa, que foi de 2013 até dezembro, de outubro a dezembro de 2013, porque quando eu entrei no quadro, o bonde já estava andando, entendeu? Eu entrei no quadro, já estava rolando, já tinha participantes. Eu entrei em outubro, Natal deu recesso. E aí aquilo que eu te falei, que às vezes a gente chegava de manhã, cedinho, e saía no mesmo dia. E aí, nesse dia, eu lembro que eu cheguei umas 7 horas da manhã, e a gente tinha que estar no SBT até meio-dia e ensaiar com a banda. Porque se desse meio-dia, a banda ia sair do estúdio, ia almoçar, e só na hora da gravação. Não tinha até aquele dia acontecido isso. Toda vez a gente chegava no horário, mesmo com o trânsito, a gente chegava no horário lá no SBT, a gente sempre conseguia ensaiar. Nesse dia, aconteceu previsto. O voo de 2 dos participantes que estavam vindo de Belo Horizonte atrasou os voos do pessoal que estava vindo de BH. Eu já estava no aeroporto e já tinha um colega do Ceará que também já estava no aeroporto. E a gente estava esperando. Deu 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, nada. Nossa. Chegaram 11. 11 horas, pra gente estar até meio-dia no SBT, tipo assim, a gente chegou em Guarulhos, o SBT em Osasco. E o trânsito de Guarulhos a Osasco pra gente chegar lá, em São Paulo, meio-dia. E aí, beleza, vamos lá, bora tentar. Aí o motorista pisou o pé no acelerador, mas não deu jeito, não teve como, chegamos atrasados, não ensaiamos, ninguém ensaiou naquele dia. Ninguém nos Jovens Talentos Kids. E aí o pessoal da produção falou assim, gente, infelizmente não vamos conseguir ensaiar, porque a banda precisa almoçar, eles já passaram do horário deles, e o que a gente recomenda? Fiquem com o fone de ouvido de vocês, treinem sozinhos, se vocês quiserem uma sala, a gente consegue, e aí vocês vão ensaiar. Aquele foi um dia muito tenso, porque aí eu tive que pegar meu fone de ouvido, eu lembro que eu fiquei do lado de fora da SBT, que tem uma área bem grande, eu fiquei lá a tarde toda ouvindo, eu fui almoçar com fone de ouvido, comendo a música para absorver aquilo ali, já que eu não ia ter o auxílio da banda naquele ensaio. Só na hora do vamos ver mesmo. E na hora da gravação não tinha isso de gravou, tá errado, vamos regravar. Não, gravou, tá errado, continua.
Se você não Nossa, eu disser que achei tá errado, ninguém vai perceber. Eu achei que voltava. Não, não. Se você não disser que tá errado, ninguém vai perceber. Porque na maioria das vezes cantando uma música que a galera não conhece. Tipo, eu até já errei a letra de uma das músicas dele, Soares. Não era uma música muito conhecida, passei batido. Ninguém sabe. Acho que nem o próprio Eli viu. Aqui, ó. Fui. Eu conheço o Eli nunca me falou que ele já viu esse erro. E aí fomos pra frente. E beleza. Ensaiei sozinho. Hora da gravação, gravamos, beleza. E aí passei de fase para a última fase da primeira etapa. Beleza. E aí aquele dia tinha sido extremamente cansativo, estressante. Voltamos para o aeroporto para eu voltar para Salvador umas 11 da noite. E eu lembro que eu estava muito cansado, mas muito exausto daquele dia. Eu sentei no chão, tinha uma vidraça assim no aeroporto de Guarulhos. Eu sentei no chão, apoiei na vidraça, morrendo de sono e cansaço. Eu lembro que eu fiz assim, sabe quando existe dentro de você um mix de sentimentos, tipo, as coisas estão acontecendo, tá tudo dando certo, mas você tá cansado. Sabe aquela música da Ludmilla Feber que fala cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. E aquilo ali foi a mistura do desgaste e foi uma vitória, foi legal, mas eu tava cansado. E aí eu lembro que eu sentei e apoiei na janela e fiz assim, e fiz a oração, acho que uma das orações mais difíceis da minha vida. Eu falei, Senhor Deus, tá sendo muito legal, o Senhor tá realizando meu sonho, tá maravilhoso, mas é isso mesmo que o Senhor quer pra minha vida? Porque se não for isso que o Senhor quer pra minha vida, eu acho que eu não vou aguentar por mim mesmo, é um sonho, mas se não for, se o Senhor não for, eu não vou, entendeu? Então, bora fazer assim, me responda se é da tua vontade, se na próxima etapa eu passar para a segunda fase. Se no próximo programa, próxima segunda que eu voltar, eu passar, eu vou entender como se é da tua vontade. Caso eu não passe, eu vou entender que é para eu parar, que não é o que o Senhor quer para minha vida, e eu vou tentar entender. Não vai ser fácil, mas eu vou tentar entender. Eu até hoje tento entender como eu fiz essa oração com ansiedade, mas foi uma oração muito forte. Beleza, semana passou, segunda-feira da semana seguinte, voltamos para São Paulo para gravar o programa. E aí eu lembro que essa semana da oração foi a música Poder, da banda Nova Casa, que eu cantei. E na semana seguinte, que foi a semana da resposta, foi a música Me Ajude a Melhorar, do Eli. E beleza, fui, gravei, essa semana eu consegui ensaiar. Fui, gravei, beleza. Chegou a hora do júri, do julgamento dos jurados. Do julgamento dos jurados, ficou redundante, né? A gente entendeu, tá ótimo. Chegou a hora do julgamento. E aí, jurado 1 chama fulano. Jurado 2 chama ciclano. Eu e uma menina na coxia. Só que essa menina ela iniciou o quadro, entendeu? E ela era muito querida pelo seu Raul, pela produção, pelo fato dela ter iniciado. E eu fiquei com aquela menina lá, e fiz assim, meu Deus, aí ferrou. Sou eu, rodei. Sou eu, não vou conseguir passar. E eu comecei a orar, tipo assim, uma oração de despedida já. Deus, muito obrigado, porque eu já entendi que não é da tua vontade. Nisso que eu tava na oração, acho que nem terminei a oração. O registrado, eu pode pegar a gravação desse dia, de melhorar toda, o registrado faz assim, ó. Por uma questão de justiça, hoje eu escolho o Silas Magalhães. Eu tava desacreditado total. Uau! Subiu uma adrenalina assim no coração, de meu Jesus. Aí eu tinha um rapaz da produção que chamava Alexandre, ele bateu nas minhas costas e fez assim: vai lá, Silas, vai lá, é você. Ele vibrou comigo também. Meu Deus, sou eu. Aí subi o palco, todo assim, bocó, cara de paisagem. Mas subi, sou eu. Eu não sabia, não tinha reação. Eu tinha um colega, Alexandre Nunes, que ele foi pro The Voice, canta muito, cantor sertanejo, e ele olhou pra mim e ele, Silas, conseguiu, você passou e tal, passei. E foi um momento muito incrível, mas depois quando a adrenalina baixou, aí eu voltei pra oração e fiz assim, Deus, e entendi o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu continue, então vou lá. E hoje é a resposta da oração daquele dia. Eu tô vivendo agora a resposta da oração daquele dia. Ai, gente, eu tô segurando aqui pra não chorar, porque eu passei rímel, eu sou péssima fazendo minha maquiagem. E assim... não borra essa maquiagem, Kátia. Em nome de Jesus, eu ainda tenho bastante tempo de programa, Senhor. Foi muito novinho, como você disse, essa oração. E aí você passou pela adolescência muito
na música, muito no meio gospel, né? Completamente. E teve algum momento depois dessa oração, depois dessa confirmação, dentro da sua adolescência, dentro da sua vida, que você falou assim, eu acho que eu entendi errado e eu tô indo embora. Ou alguém falando assim, você é muito novo, cara, vai lá, vai cantar lá fora, vem aqui cantar, eu te dou um show para você abrir aqui de alguém que você já gosta. Teve isso daí? Como é que foi isso daí? Então, já houveram propostas, mas eu acho que a coisa que mais me marcou foi justamente isso que você falou de... Chegou um momento que eu achei que... Eu usei essa oração, eu usei essa experiência com Deus, uma oração, falar assim, Deus, o Senhor me falou aquilo ali, mas eu não sei se eu entendi certo. Eu acho que eu não aguento mais. E não faz muito tempo, eu acho que é a primeira vez que eu tô abrindo isso. Há pouco mais de um ano, eu gravei três músicas ao vivo. Foi antes da pandemia. Logo, a gente ouvia falar da pandemia, mas ainda lá na China, não era aqui. E aí a gente gravou uma live session de 3 músicas. E eu botei muita expectativa. Eu trabalhei muito na produção musical. Eu fiz a direção do clipe. E eu pus todo o meu empenho naquilo ali. Do lançamento, não teve o resultado que eu queria. Não e aí a primeira música não teve. Aí eu orei assim, poxa Deus. Na verdade, pro lançamento da primeira música, eu orei assim, poxa Deus, vamos bater no mínimo tal. As minhas orações com Deus, Deus é muito meu amigo, então eu tenho liberdade de conversar com ele assim, poxa Deus, vamos fazer assim, eu quero que seja feita a tua vontade, mas eu tô pensando assim e tal. E aí nessa vez eu pensei assim, ó Deus, seja feita a tua vontade, mas vamos bater logo no primeiro dia tantas visualizações, logo no primeiro dia de lançamento. E eu lembro que em uma semana eu não consegui bater metade do que eu pedi a Deus para bater em um dia. Aquilo me frustrou demais, 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 demais. Eu lembro que eu lancei a segunda música, tipo assim, porque a galera tava esperando, a galera que foi lá no dia prestigiar tava pedindo, pô, Silas, cadê a música e tal? Eu lancei por causa deles. E a terceira música eu nem lancei, até hoje não foi lançada. Porque eu fiquei tão triste, mas tão triste, tão magoado, não com Deus, mas tipo assim, poxa, eu me esforcei tanto e não consegui, a galera não valorizou. E aí eu orei, e eu fiz uma oração que também foi uma das mais difíceis da minha vida. E eu orei assim, poxa Deus, eu te entrego, eu não tô aguentando mais, não quero mais. E aí eu falei isso pra Thaís, que na época não era minha esposa ainda, era minha namorada, nem noiva era. E eu falei assim, amor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Aí Thaís me deu uma surra, Thaís fez assim, pelo amor de Deus, tu vai desistir, tu tá maluco, tu já viu pra onde Deus te colocou, tu vai jogar fora tudo que Deus já pôs na tua vida, tudo que Deus já investiu em você, as letras, então, tudo isso foi em vão. Tu acha que Deus... Aí aquilo já... Poxa, aí Deus começou a falar comigo. Aí depois os meus pais chegaram e falaram, Silas, pelo amor de Deus, para com isso, até aqui, vai nadar, vai morrer na maré. Não para não, continua. Aí, beleza, vou pra cima. Nessa mesma época, Deus me deu, eu acho que, se não o maior, até o momento acho que é o maior, um dos maiores presentes da minha carreira, que é a música Batida. Deus me deu Batida nessa época aí. O EP não, começou como um projeto de EP, mas depois evoluiu para um álbum. Começou nessa época também todo esse processo, e um ano depois eu lancei Batida, e valeu a pena. Hoje eu olho e falo assim, poxa, tá valendo a pena, e Deus tem me feito, sabe, dar um passo a mais, crescer um pouquinho aqui, e a gente aos pouquinhos tá subindo esses degraus. Não tô lá em cima, eu acho que eu não tô nem na metade dessa escada, mas vamos subindo, vamos subindo. Ai, meu Deus, me ajuda a segurar esse rio, meu Senhor, é hoje. Gente, vamos lá para a próxima pergunta, Silas. Ó, a Lúcia Cardoso perguntou, Silas, do que você eu tô suando aqui, gente. Se me ver aqui suando, eu até brinquei nos stories hoje que dá pra fritar um ovo na minha cara de tanta oleosidade, mas dá. Eu tô com o ventilador, não posso ligar, porque é do microfone aqui. Se eu ligar, vai... Calma que a gente já tá acabando. Segura a emoção, Brasil. Você quer ligar o ventilador? Pode já ligar. Tá acabando? Como assim? Não, é porque eu tô preocupada com você agora, amigo. Dá um abraço. Não, eu sou baiano, calor, tá tudo certo. Ai, eu tô suando, eu falei mesmo só porque vai ficar brilhando, mas tá beleza. Não, mas é o brilho de Cristo. Eu nasci suando. E quem fala que não é o brilho de Cristo tá na carne. Aquela... beleza. Ô, Silas, a Lúcia tá perguntando do que você arrepende de não ter feito no passado.
Beleza, eu acho que eu me arrependo de não ter feito no passado. Muitos momentos, como você me perguntou se eu era ansioso no início. Aham. Sim, eu sou ansioso e por muitas vezes a minha ansiedade atrapalhou muita coisa. Então, se eu pudesse consertar algumas coisas, e o que eu me arrependo é de ter sido ansioso muitas vezes, ter tentado colocar o carro à frente dos bois, e por muitas vezes ter conseguido, porque às vezes Deus não permite a gente colocar, mas às vezes Deus permite pra gente dar uma quebrada na cara e entender, ó, segura a onda. E muitas vezes isso aconteceu, eu acredito que algumas coisas eu perdi por conta da ansiedade, mas Deus também sabe de todas as coisas. Se eu perdi, foi pro meu bem. E isso hoje me faz tentar ser menos ansioso. Eu ainda tô evoluindo, não estou 100% curado nisso, mas eu tento ser menos ansioso. Porque, Kátia, eu sou muito ansioso. Tipo, se me disser que tal coisa vai acontecer, tem um lançamento tal dia, eu colocar na minha cabeça, meu pai, aí eu vou fazer, e meu pai, vamos. Eu tento fazer até eu conseguir. Ou se eu não conseguir, eu fico frustrado um tempo, mas depois melhora. Mas eu tô melhorando nisso, tô tentando melhorar cada dia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a ansiedade do Silas, que é uma coisa também que linka muito aqui com a gente, porque Cátia Brasil também e muita gente que está ouvindo, está assistindo, tem esse lado ansioso aí, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, a pergunta do Rádio Digital Music FM perguntando como foi para você essa mudança de estilo musical, que é bem notória. Você falou da música Osana, você veio do Sandareclis, como diz o meu pastor aqui, ó, de um manto e vai lançar um funk. Pelo amor de Deus. Eu tô numa expectativa para essa música. Aliás, ainda falando sobre ansiedade, eu não sei se você acaba transparecendo isso na hora de você produzir, porque eu sei que você produz suas músicas, né? E como que você controla isso na hora da produção, né? Conta tudo pra gente, como foi essa transição de estilos, por que você resolveu mudar o estilo e como você administra a sua ansiedade na hora de produzir também, Silas. Então, eu vou esquecer a segunda pergunta, então quando eu terminar repete. essa, repete a segunda pergunta. É uma coisa de cada vez. Aí, eu vim de um estilo, lá no Raul Gil, eu tocava na competição, tipo, um pop meio black, eu gostava de uma música mais swingada. A galera lá sempre batia muito isso em mim. Você é melhor nas músicas mais rápidas. Às vezes na música mais devagar eu não ia tão bem. E aí eu vim com isso no meu primeiro álbum, que foi o Além da Razão, que tem a música Osana. Eu tinha bastante pop. Osana em si é um pop meio worship, meio não. Naquela época o worship tava, tipo, tomando a forma que a gente conhece hoje. Tinha mais de uma nota, já não é worship. Sorry. A Osana tem 3, então... Mas... enfim, tava na edição, o álbum todo. E beleza, aí segui isso, aí lancei meu segundo álbum. E naquela época eu tava me identificando com isso, entendeu? E aí eu fui pro meu segundo álbum, segui a mesma linha, mas no meu segundo álbum eu já tava meio que indo um pouco pro R&B, eu nem sabia. Tem uma música chamada Jesus, Eu Amo Você, tá disponível nas plataformas digitais, não é a minha música mais conhecida, eu acho que deve ser a minha mais conhecida. Mas foi o meu primeiro passo ali no R&B. E aí eu comecei a entrar na adolescência, a ouvir bastante música internacional, mas tipo assim, eu curtia a batida, curtia a harmonia, curtia a melodia, mas eu não curtia a letra, eu não curtia a mensagem. E aquilo ali batia no meu espírito e o Espírito Santo confrontava comigo. Por que você tá ouvindo isso? Tinha coisa que era muito, muito conflitante. E aí eu comecei a buscar um correspondente no gospel, porque aquilo era o que eu estava ouvindo naquele momento, que eu estava curtindo de ouvir, e que eu via que os meus colegas no colégio estavam ouvindo também, que eu via que a minha namorada, que hoje é minha esposa, na época estava ouvindo também, meu irmão estava ouvindo, estava tendo aquela ascensão do TikTok que a galera estava ouvindo. Cadê o cenário cristão nesse tipo de música? E aí eu achava uma lacuna. E aí Deus começou a falar comigo, Silas, você não tá achando? Começa a fazer. Nossa, e aí, tô tudo arrepiada aqui, pelo amor de Deus. Eu tinha começado a tentar produzir desde 2017, que eu não sei se foi contigo que eu dei uma entrevista, que a minha primeira música, se eu pudesse eu tirava do ar. Eu acho que não foi contigo lá na época da rádio, não foi não. Eu falei com alguém recentemente, que se eu pudesse, eu tirava essa música do ar, porque a produção tá horrível. Mas já tem gente que conhece, então deixa lá, porque tá abençoando pessoas também a mensagem, né? A produção tá feia, mas
a mensagem tá chegando, isso é que é o importante. E aí eu já estava produzindo, e aí Deus começou a me ensinar, por isso que eu falo, assim, você aprendeu a produzir com alguém? Aprendi com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi me ensinando na prática, vamos aqui, e aí eu nunca fui, tipo assim, eu ouvia música, sempre gostei, mas nunca parei pra ficar analisando o que a música tem. E aí, do nada, eu começava a ouvir uma música internacional, tipo, Justin Bieber. Eu ouvia Let Me Love You, que é a participação dele com o DJ Snake. Curto bastante essa música. E eu comecei a prestar atenção. E, tipo, o Espírito Santo ia me ensinando o que tava rolando na música aqui. No lado direito tá rolando uma coisa, no lado esquerdo tá rolando outra. Nossa. Por que isso tá acontecendo? Aí eu ia pra internet pesquisar, porque tal coisa acontece. Aqui, como é o nome desse instrumento que tal fulano usou aqui nessa música? É um sintetizador. Comecei a pegar essas referências. Deus começou a me inspirar com músicas. Eu lembro que a música Batida foi muito engraçada, essa música. Porque eu lembro que era um dia de sábado à noite. Meus pais estavam do lado de embaixo na sala, eu tava no meu quarto em cima, e eu tava brincando, tipo, com algumas coisas. E aí existe uma técnica, que não é bem um instrumento, mas é uma técnica chamada vocoder, que é você sintetizar o seu vocal. Eu tava brincando com o vocoder. E aí eu comecei. Aí Deus fez assim, Silas, tem uma coisa na cena aí. Oh, Peraí. Gravei o que eu tava fazendo. E aí, Deus começou a falar, ó, pega o violão, vem que tom tá, vamos. Aí comecei a tocar no piano, fiz uma base de piano. Legal. Daqui a pouco um pad, aí a ideia veio, a batida. Primeiro nasceu o beat. Pum, tá, tum, 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 tá, tum, tá, tum, tum. Beleza, e daqui a pouco a letra, tipo, foi intuitivo. Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo. Comecei a gravar a guia, digamos que eu comecei a produzir isso 6 horas da tarde, quando deu 8h30 a música tava pronta. Nossa! Eu fiz assim, meu Deus, que musicão! Aí eu mandei, Thaís sempre foi o meu parâmetro, tipo assim, eu mandava pra ela falou assim, amor, sei lá, também assim. Aí eu não postava, mas ela falava, poxa, essa música tá muito boa. Aí e meu irmão também é meu parâmetro, aí eu mandava pra o WhatsApp dele pra ele ouvir, aí ele, poxa, tá muito bom. E essa música foi unânime, todo mundo falou dela, ficou muito boa. E eu fiz assim, é isso aqui que eu quero, Deus, eu me encontrei. E aí foi tipo, sabe, uma bola de neve, Deus foi me dando. Eu sempre costumo falar assim, eu não sou o tipo de artista, de compositor ou de produtor que eu consigo sentar e hoje eu vou produzir, eu vou fazer tal coisa. Eu não consigo, eu juro. Por várias vezes eu tento sentar, porque às vezes me dá uma vontade de produzir alguma coisa e Deus não manda, porque ele manda quando ele quer, a obra é dele. E às vezes ele não quer mandar, mas eu quero fazer. E não rola, não sai, porque não vem de mim, vem de Deus. Mas quando ele manda, e ele começou a mandar uma avalanche, uma enxurrada de música desse estilo de R&B, de trap, de uma vibe meio hip hop, que, por exemplo, na música Muitas Coisas do Meu Coração tem uma vibe R&B. Agora, você falou dessa música de funk, tá me ouvindo direitinho? Porque aqui apareceu que minha internet tá lenta. Aqui deu uma enroscadinha, mas tá dando pra te ouvir. Dá pra entender? Dá pra entender. Beleza. Aí, beleza. Essa música que você falou do funk foi muito engraçado. Tem um mês atrás, eu acordei e fui me aprontar pro trabalho. Só que tocou o despertador, eu desliguei e eu comecei a sentir, eu comecei a orar, mas no meio da oração eu parei porque eu senti Deus falando comigo. E aí eu senti Deus falando comigo assim, você vai fazer tal instrumento, você vai fazer tal coisa na mixagem, você vai fazer tal efeito, a música vai ser em tantos BPM. Gente. E eu comecei a meio que já saber, eu não estava ouvindo ainda a música, eu não sabia do que ia nascer, mas comecei já os efeitos, a ideia de como é que ia ser. Depois começou a ideia da batida, tum, tá, tum, tá. Mas aí Deus falou, ó, essa batida de funk não vai ser uma batida de funk agressiva, vai ser algo bem minimalista. A música vai ser minimalista. E ali eu não sabia que Deus estava me dando algo extremamente novo, sacou? Eu não sabia a proporção do que estava acontecendo. Vim pro estúdio. O estúdio é meu quarto, basicamente, que é onde eu estou aqui agora. E aí eu liguei o computador na placa, liguei os monitores e comecei a fazer do jeito que Deus estava me dando a ideia. As notas foi do jeito que Deus me deu a ideia. Eu só sei que, coisa de 1h30, a música também estava pronta, já com letra. Da hora que eu acordei, eu nem tomei café. Pra você ter uma ideia, eu vim direto. Nossa! Porque aquela ideia estava ecoando na minha mente e eu sabia que Deus ia me dar alguma coisa, sacou?
É muita intimidade, né? Tem gente que pensa assim, agora eu vou vir aqui. E eu acho que ontem eu estava até conversando com o Matheus Brito sobre isso, que muitas músicas íntimas demais, assim, acho que está indo para o ar e coloca medo nas pessoas para interpretá-la, né? E esse lance seu de o Senhor te chamar, você vai colocar isso, eu nunca ouvi de nenhum cantor. Eu estou no ramo da comunicação com música cristã faz 6 anos. Eu estou muito impressionada. E aí, para você segurar, você já produziu, então ela, tipo, num dia já nasceu toda completa. E aí, para você segurar a emoção até o dia do lançamento, meu amigo. Agora, conta da ansiedade. Vem a segunda pergunta. Vem a segunda pergunta. Meu Deus do céu. Inclusive, hoje eu tava conversando com o Thaís, com uma outra música do álbum, porque o álbum tem 18 músicas. Imagina você fazer essa seleção de música e não parar de entrar música. Eu tava ouvindo e a gente tava ouvindo uma música que vai sair em outubro. Eu não posso falar mais nada. E aí vai sair em outubro. Eu tava falando com ela, amor, pelo amor de Deus, eu queria lançar essa música agora, se eu pudesse. Se eu pudesse agora, postar ela agora no Spotify. Mas não pode, porque a gente tem todo aquele processo de segura a música um tempo, faz o material de divulgação, aí você fica ansioso, aí vai passando os dias, começa a correria, tem que entregar, tem que subir para a plataforma, tem que fazer o pitching. Para quem não sabe, o pitching é aquilo de você inscrever a sua música para os curadores das plataformas, para você entrar em playlist. Tem toda essa burocracia, gerar ISRC, toda essa burocraciazinha assim, que faz parte, mas isso vai te deixar cada vez mais ansioso, entendeu? Ai, meu Deus, não chega logo a data. Mas glória a Deus, tá chegando a data. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Na verdade, quando sair esse vídeo, já vai ter saído, né? O vídeo sai que dia? Dia 4? O completo sai no dia do lançamento, dia 3, né, amigo? Dia 3? Então a galera tá vendo isso aqui, já tá vendo o que eu tô falando. Já vai ouvir a música em seguida. Que top, gente! E aí, eu vi que você fez, você já começou na batida, aí depois veio o Fake Friends, a chavinha de geral começou a virar, aí eu acho que a minha chavinha virou de verdade. Opa, peraí, o Silas não é mais o Silas. Com licença, entrou um novo Silas aqui, New Generation. O Silas não é mais aquele menininho gordinho, sem cabelo, sem barba nem nada. Agora ele é alguém. Agora tá mocinho, agora ele é tá senhor. aparecendo. Ele é senhor. E aí, como foi para você nessa transição, né? O pessoal estranhou muito? Você perdeu alguns seguidores por essa nova cara do Silas Magalhães? Você chegou a acontecer isso com você? Não perder seguidores por causa do estilo, não. Eu ganhei seguidores por causa do estilo. Muita gente nova foi chegando. Porque eu acho assim, eu tava fazendo algo que Deus estava me inspirando também, não deixou, porque foi algo passado, algo ruim, não é ruim, entendeu? Foi só para aquele momento. Mas foi uma coisa que meio que eu fui fazendo sempre a mesma coisa. Eu acho que eu tava caindo na mesma, analisar essa parada. E chegou muita gente nova, eu tô fazendo muitas amizades novas, sabe? E eu acho que eu tô conseguindo agora uma notoriedade que eu não estava conseguindo antes. Porque agora eu estou conseguindo falar uma linguagem com as pessoas da minha idade e ao redor da minha idade, sabe? Eu tenho 19, mas eu vejo o Spotify, o Instagram, dá pra gente a idade da gente. A média dos meus seguidores é de 17 a 35 anos. Então eu tô falando com essa gama de 17 a 35 muito, entendeu? Então eu tô curtindo muito falar com essa galera. E mais intensivo ainda até a galera de 24, 25 anos, que é quem eu me identifico mais ainda. Então, não perdi seguidor não, tô ganhando seguidor, tá sendo muito bacana. E o bom é que a recepção da galera tá sendo muito boa mesmo. Logo na primeira música foi o que deu aquele gás, sabe? Tipo, Batida bateu recentemente, agora que foi a primeira música de trabalho, 100 mil streamings no Spotify. Uau! Só no Spotify. Foi a primeira música a entrar num canal britânico de música gospel desse gênero de R&B. Foi a primeira música brasileira em português a entrar lá. Uau. Então, assim, muito bom. Deus é sempre bom. Quando você lançou a Batida, nossa, desligou assim a internet, eu acabei de tocar ela na programação aí.
Kátia, toca a batida, essa música é demais! Nossa, é uma música chiclete, né? Muito bacana. Agora, falando um pouquinho sobre essa nova música que tá chegando aí no dia 3, como ela chama, como foi você já falou do processo criativo, você acha que a letra nasceu de uma necessidade íntima sua e passou para o povo, ou você pensa que foi mesmo um lance de Deus está querendo falar com alguém, é isso que eu vou cantar? Teve isso daí com você? Teve. Bom, o nome da música é Só Preciso. E ela é um funk R&B, como eu já falei. Ela é um funk misturado com R&B. E a mensagem dela fala sobre dependência de Deus. Quando eu estava compondo ela, eu senti Deus muito falar comigo sobre o que é que o jovem que ouve funk tá ouvindo. Qual é a mensagem que geralmente no funk, tipo, o ouvinte médio que ouve funk, não tô falando de funk gospel, tô falando de funk geral, tá ouvindo. Qual é a mensagem que ele tá absorvendo? O que é que aquilo tá acrescentando nele? Tá falando de dependência de muita coisa. Tá falando de dependência de drogas, tá falando de dependência de sexo, tá falando de dependência de muita coisa, só menos, exceto dependência de Deus. Entendeu? Tem muita gente que fala. Eu tava ouvindo, até na moda, um tipo de funk, tipo assim, mais romântico, que fala até um pouco de Jesus, fala um pouco de Deus, sem ser do gospel, mas é a minoria, é a expressiva minoria, entendeu? Desculpa, bati aqui. Mas é a minoria. A maioria tá fazendo com que a galera se perca. E eu quero fazer diferente. Então eu senti que Deus estava me dando muita a mensagem de passar para as pessoas, para que as pessoas façam a oração que a música tá falando. Só preciso do teu amor. Eu só dependo do amor. Então eu quero que as pessoas sintam essa dependência de Deus e reflitam que elas precisam verdadeiramente do Senhor Jesus. Uau, gente, a gente já até ouviu um pedacinho dela aqui. Tô imaginando a batida aqui, ó. Tô imaginando. Eu só não danço porque eu tô com o microfone, é livramento. A música lança no dia 3 e já vem com vídeo também, Silas? Ou só a música? Já vem com um clipe muito diferente, porque é um clipe todo em VFX, todo em motion, então é muito, muito bacana, vocês vão curtir. Ai, meu Deus do céu, tô curioso! Eu mesmo que editei, galera! Você que editou! Travei o computador todo, o computador travou, mas conseguimos um resultado legal. Então vai lá e dá um like. Gente, olha, pra você conferir tudo isso, e o Silas, eu vou falar pra você, é uma pessoa super acessível nas redes sociais. Você compartilha a música com ele, ele fala, eu detestei essa música, Kátia, não toca ela, nunca mais, eu lembro, nunca mais esquecerei. Uma mágoa aqui, ó, uma mágoa aqui no meu coração do Kanye West, você não gostar daquela música. Ah, sim, não. Vê lá aquela música, eu arraso, alguém que eu falo. Olha, por falar em arraso, só pra constar, eu nunca tinha ouvido a definição funk. Foi uma coisa que você trouxe para o Brasil, você acha? Porque eu não procurei referências na internet em português, assim, eu não achei muitas referências. Você acha que está trazendo aí uma nova onda musical para nós? Na verdade, esse título de funk R&B não existe em lugar nenhum. Porque, tipo assim, o funk é brasileiro. Silas Magalhães inventando, gente. Produção, assim, eu inventei isso. Criador. O funk é brasileiro. Lá fora... a galera não tem funk inglês ou funk misturado com R&B. O R&B, sim, é um estilo americano, entendeu? O nome é Rhythm and Blues, ritmo e blues. Muita gente já tem fazendo aqui no Brasil, não inventei o R&B, tá bom, gente? Daqui a pouco estão me cancelando aí, não inventei o R&B. Gostaria de ter essa capacidade, mas o R&B eu só dou continuidade, mas inventaram, foi os negão há muito tempo atrás lá nos Estados Unidos. Maravilha. Mas a intenção foi misturar o R&B que eu tô fazendo com o funk brasileiro, que eu curto também. No álbum Estações, tem outras músicas que eu também não posso dar muito spoiler, mas umas levadinhas de funk assim, ó, no fundinho você vai ouvir. O grande problema do funk, que faz com que muita gente tenha essa aversão a ele, é a letra, entendeu? É a letra que depende do que, para onde vai te levar, qual a influência que isso vai exercer sobre você, se é uma influência boa de falar, porque antigamente tinha muito funk legal, entendeu? Amor, por que você me trata assim? Mas saudades. É mais divertido, é romântico, entendeu? Não vai falar de sacanagem, não vai falar de coisa ruim, entendeu? Vai fazer você rir ou vai fazer você sentir, por exemplo, você vai mandar de amor para uma pessoa.
Mas por muito. Eu acredito que atualmente isso se perdeu totalmente. E aí o funk entrou nessa ladeira abaixo de letras horríveis, escancaradas, explícitas, entendeu? E perdeu a essência lá do início. No início também tinha algumas coisas ruins, mas a maioria não era, entendeu? Tava em E aí eu evidência, era mais latina, assim, a Baby Me Leva, era isso, só love, só love. E aí, mas eu curto a influência da música, porque acabou virando uma cultura brasileira, entendeu? É um ritmo brasileiro, cultura também. E eu curto musicalmente a levada, a batida. E eu queria juntar aquela batida com o que eu estava fazendo no R&B. Então a música ela é um sintetizador, a base dela é um sintetizador que eu uso no R&B, já usei em outras músicas, a batida do funk. E eu acho que casou muito. E aí me dei a ousadia, a audácia de dar o nome à criança. Dei o nome de Funk NB. Gente, eu sou muito chique, eu tô falando com o criador de um novo ritmo. Coloca exclusivo aí que é difícil pra fazer. Silas, eu tô muito feliz de estar conversando com você mais uma vez. Essa música chega nos streamings e também por vídeo. Todas as plataformas digitais. Todas a partir do dia 3. E depois os lançamentos vêm conforme... Qual a frequência? Só solta uma informação assim. Qual a frequência dos próximos? Olha, já posso dizer que dia 10 de setembro vamos ter uma collab muito legal. Uau. Com um cara de Florianópolis, mas não posso dizer mais nada. Já passei do limite, já passei da barreira do spoiler. Já ultrapassei essa barreira, não posso mais falar mais nada. Ai, que maravilhoso, gente. Olha, Silas Magalhães, obrigada, viu? Dá aqui um abraço em mim, ó. Dá um abraço em mim. Ai, meu amigo, gente, que você. Tá tudo bem, minha querida. Olha, você quase me fez borrar a maquiagem, viu? Olha, eu tô muito feliz mesmo. Conhecer um pouquinho mais de você aqui foi demais. E a gente aumenta a conexão. Eu que agradeço, Kátia. De música, vai além, o artista vai além do que a música que a gente coloca no patamar, que fala, nossa, o cara é um gênio, nunca passou nada na vida, nunca vou alcançá-lo. E conhecer sua história foi demais. Tô muito feliz de ter te conhecido. E a vida de casado, já acostumou? Eu mais feliz ainda. Tô acostumando. Todo Muito dia. beijo pra Thaís. Tu tem quanto tempo de casada? Eu tenho 12 anos já, querida. Já acostumou 100%? Não, claro. Às vezes dá vontade de mandar ir pra Glória, mas o senhor segura aqui e fala, calma, segura da filha do colo. Silas, obrigada por ter vindo falar comigo aqui, viu? Tô muito feliz mesmo. Eu que agradeço, de ter você aqui no Kátia Brasil Show. Muito divertido, muito bacana. Deus te abençoe muito e tomara que acabe logo essa trezenteira pra você vir aqui pra Araras, né, querido? Pra fazer uma participação aqui. Deus te abençoe, viu? Um beijão. Pode deixar. E que Deus abençoe muito também esse talk show. Que Deus prospere muito sua vida. E já deu certo, em nome de Jesus. Tá mais uma próxima. Ai, cara, você é tão sensacional. Agora eu tô chorando mesmo, agora acabou. Para com isso, eu cresci te ouvindo. Noção. Eu tô falando com você, cara. Um negócio meu, para. Eu passei rindo, eu paguei R$32 nesse rio. Obrigada por ter vindo aqui, viu, gente? Ó, Deus te abençoe muito, muito feliz mesmo. Amém, amém. Muito obrigado. Um beijo. Gente, tô encerrando aqui, vou lá pegar o meu lencinho. Tô encerrando aqui o nosso Kátia Brasil Show. Deus te abençoe e te guarde. Cuidado com o que você planta. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Aí não reclamem. Juízo. Um beijo. Tchau. Tchau, Silas. Tchau. Ai, que demais, Silas. Obrigada por tudo. Obrigada por ter vindo aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Tô arrepiada aqui, ó. Um beijo. Obrigado por ter amado e lembrado de minha pessoa. Vem quantas vezes você quiser. A gente adora. Da próxima vez eu quero ir em Araras. Um beijo, amor. Beijo. Tchau, tchau. Ai, gente, que lindo, Silas, aqui. Eu nem acredito. Ai, Senhor. Gui, obrigada, viu, querida? Fica aqui o meu convite para você, para se inscrever nesse canal e participar desse show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Kátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu Vem Comigo Brasil!